Olá, pessoal! Como que vocês estão? Vamos para mais um podcast, dessa vez muito especial, com duas pessoas que eu tenho a maior admiração. Eu estou aqui com a Ayla Ruovi e ela é uma sumidade na área de educação, uma pessoa que há alguns anos já foi na minha antiga escola. Depois eu vou contar tudo para vocês. Para vocês terem ideia, ela era administradora de empresas lá nos meados dos anos 2000, largou tudo para ir para a Finlândia, gente, aprender o idioma e uma mudança cultural totalmente diferente. Depois ela começou a carreira dela como professora, intérprete do governo finlandês, e ela é consultora na Finlândia sobre educação, que é uma das maiores e melhores educações do mundo. Então, a gente está aqui para falar sobre educação com a Ayla e com o meu querido ex-sócio, Cláudio Mansur, que ele também é fundador da Casa Mansur, que acho que todo mundo que tem vidro, principalmente se você mora em São Paulo, tem uma sacada e quer envidraçar, com certeza você já procurou por ele na internet. Ele também tem uma escola que chama Sphere International School, lá na Granja Viana, e é palestrante de um método Núcleum voltado para a gestão de pequenas e médias empresas. Então, gente, primeiro, muito obrigada pela presença de vocês. Estou muito feliz por contar aqui com duas sumidades. E vamos começar já falando sobre a formação humana na Finlândia, né? Já vou começar fazendo uma pergunta para a Ayla aqui. Ayla, o que você entende sobre a formação humana que a maioria dos países ainda trata de forma superficial, porque a gente sabe que a Finlândia, ela é um dos maiores exemplos de educação no mundo. Então, tendo em vista isso, o que você sente falta aqui no Brasil e em outros países? Bom, eu entendo que no Brasil, a educação ela é focada muito no conteúdo, né? E na Finlândia, a gente tem uma educação holística. O que é isso? É você educar o ser humano como um todo e para a vida. Eu não quero ter um aluno que faça um vestibular. Eu quero ter um bom cidadão que me pague imposto, eu quero ter um bom empregado, eu quero que ele seja um empreendedor. Então, a gente foca a educação principalmente no pensamento crítico, na autonomia e no bem-estar. Então, os nossos alunos, eles ficam, por exemplo, no ensino básico, menos de 20 horas por semana na escola. Nos primeiros anos, tem pouquíssimo dever de casa e a gente tem menos pressão. No entanto, a gente tem mais resultado. Que coisa incrível, né? E você acha que isso... Até uma pergunta que eu tenho, uma curiosidade que eu tenho. Você acha que a educação hoje no Brasil, ela prepara só para cumprir a tarefa de tirar nota e passar de ano? Acho. Não acho que isso seja uma verdade absoluta no Brasil. Mas eu acho que o Brasil, ele segue muito o modelo americano. Então, é muito importante, por exemplo, que o meu filho sempre tire notas boas para ele estar numa boa escola, para ele entrar numa boa faculdade. Então, a preocupação com a nota, ela é histórica. É o conteúdo que me importa. Não saber se o meu filho ele vai ter ética, né? Ou se ele vai falar obrigado, com licença, ou se ele vai trabalhar em equipe de forma produtiva, ou se ele vai ser um bom empreendedor. Então, eu acredito que sim. Olha, é engraçado, porque eu tenho notado um efeito posterior desses adultos, quando estão principalmente empreendendo, que é a minha área, etc., e essa possibilidade que eu estou tendo de fazer, de implementar o curso, a metodologia Núcleum, eu percebo que muitos empresários hoje em dia, eles buscam a venda. Ah, não, acabou de montar a empresa, o que é importante? A venda, que é o remédio, que é a pílula, que é a nota. Essa correlação, a nota. Ah, então se eu tenho uma empresa, eu preciso vender. Não, se você tem uma empresa, você precisa estudar, você precisa se preparar, você precisa entender de gestão, entender de um monte de coisas. E você vê que olha o reflexo da escola, você também colocou isso, olha o reflexo disso na vida adulta. Viramos imediatistas. Sim. E entra uma questão que eu estava até discutindo com eles antes da gente começar esse podcast, porque para a gente poder
ser um ser humano que faz diferença na sociedade, a gente precisa desenvolver essa capacidade de discernir, né? Então, de você refletir, pensar fora da caixa, né? E aí eu te pergunto, você acha que dentro do nosso sistema de educação tem algo que a gente poderia melhorar em termos de fazer os nossos alunos de hoje refletirem? Porque a gente vive numa era de redes sociais, ChatGPT, todas essas inteligências artificiais que fazem a maioria do trabalho para você. Como criar uma criança até a adolescência, sendo que antigamente a gente não tinha isso. Então a gente precisou desenvolver várias técnicas que hoje as crianças não têm. Eu acho que sim. Eu acho que a escola ela podia ensinar mais a tomada de decisão, por exemplo. Por quê? Porque a gente ensina os nossos alunos, voltando, a tirar nota boa. Mas a gente não ensina a lidar com erro, com as incertezas, que é isso que a gente vai ver na vida prática lá no futuro. Então a gente tem muito medo, por exemplo, um exemplo para a educação infantil. A gente tem medo dos nossos filhos em casa, que eles façam algo sozinhos e façam errado. Errar é como se fosse um pecado aqui. Não pode errar. Você não pode tirar 0. Você não pode. Então, tomada de decisão é o que as escolas não ensinam, na sua grande maioria. Então, quando você foca na prova, foca em tirar nota boa e não ensina o aluno, por exemplo, a lidar com as incertezas, As próprias frustrações. As próprias frustrações. Eu acho que hoje a gente está tendo uma mudança muito grande, positivamente. O fato do Brasil, e os educadores estarem saindo para o mundo para conhecer novas metodologias, né? Singapura, Japão, Estados Unidos, Finlândia, Itália, e traz isso, então, essa internacionalização, essa visão de mundo tem trazido para o Brasil coisas diferentes, não nego, tá? Mas eu acho que no Brasil, ainda, errar é um pecado muito grande, principalmente na educação. Isso tinha que ser mudado. E aí entra aquela pergunta, né? Se a gente cria pessoas para obedecer um sistema ou pessoas que vão construir um legado? Ou fazer uma diferença na sociedade. Porque o que eu sinto, eu tenho uma filha, você também tem filhos na escola, né, Claudinho? E a gente sente o seguinte, eles estudam para a prova, decoram, ficam o dia inteiro lá estudando e nem lembram a matéria. Você lembra, filho, o que a gente estudou semana passada? Não, ela pode ter tirado 10 na prova, mas é isso. Parece que a gente cria pessoas para obedecerem, serem complacentes, e não serem questionadoras. Mas por que disso? Então, eu sempre ensino minha filha, olha, se você não entendeu, se você não concorda, sempre com muito respeito e educação, fale. Eu vou até citar, durante a pandemia, acho que todos os pais se aproximaram muito mais dos filhos, principalmente da lição de casa, né? Durante a pandemia. E eu acompanhei tanto o Matheus como o Rafa, né? Eu tenho 2 filhos, um de 19 agora, 19 e 13 anos. Mas na pandemia eles já eram mais novinhos, eu acompanhei essa tarefa um pouco mais de perto. E aí eu ensinei ele a fazer mapa mental. Para ele foi uma novidade. E eu falei, poxa, mas engraçado, né? Por que a escola ela não ajuda a criança a receber o conteúdo? Qual é o método para receber esse conteúdo que a escola dá? Porque a escola, assim, é livro, é escrita, é isso, é aquilo. Aí, assim, um mapa mental, para ele, fez toda a diferença. Tudo bem, era sobre o Tratado de Tordesilhas, eu lembro até hoje. Ok, eu fiz lá um mapa mental com ele, eu decorei até hoje, eu tenho isso. Ele talvez não, sim, porque, obviamente, o mapa mental, você usa muito mais na vida adulta, né? Diante de todas o volume de coisas que a gente tem que decorar, lidar e tudo. Mas eu vi, assim, quanto um mapa mental, por exemplo, não ajudaria ele a receber melhor esse conteúdo para que fixe e não seja algo para prova? Sem dúvida. Vale lembrar que hoje a gente tem vários tipos de metodologias. Mas se a gente pensar na mais tradicional, que ainda é usada nas escolas, ela foi feita para a lógica industrial, que é realmente a repetição, a previsibilidade, a obediência, estuda, decora e tira nota.
esse é um método tradicional, mas ele não é o único. Então, o que a gente tem? Outro tipo de metodologia, várias, inclusive, que vem muito mais com a educação atual, que o que ela pede? Criatividade, adaptabilidade, que você, por exemplo, você mudar para a Finlândia, aprender finlandês, fazer uma carreira, isso não vem de um conteúdo tradicional, não vem, por exemplo, de um ensino que me colocou numa caixa. E olha que eu morei no meio da Amazônia durante 15 anos e estudei num projeto que tinha americanos, era um projeto de americanos no meio da Amazônia, que existe mais ou menos até hoje. E eles traziam pra gente aquela coisa de, olha, façam de uma forma criativa, mas não porque eles tinham uma metodologia, mas é porque eles estavam no meio da Amazônia sem acesso a muita coisa tradicional. E isso, hoje, eu vejo que foi bom. E as pessoas usam hoje isso muito nas escolas, né? Então, isso também é muito bom. Quer dizer, dá mais liberdade para necessidade do que para doutrina, né? Com certeza. E falando de metodologias e aplicação na escola, tem algo que hoje você considera obsoleto que você tiraria da educação? A obsessão por nota. A obsessão por nota. Olha. Porque, assim, eu não entendo. Nós temos 5 formas de avaliar. E as avaliações, elas deveriam ser qualitativas. Eu vou avaliar você, como que você é como pessoa. O que você pode trazer para o ser humano? Perfeito. Trazer uma autoavaliação. A autoavaliação na Finlândia, a gente começa desde o ensino infantil, no nível que a criança nem escrever sabe. Para você ter noção. E você falou, né, que menos tarefa e mais produtividade, mais resultado. Exato. Então, Incrível. para mim, para qualquer... E por que as escolas não adotam isso? Tem alguma resposta, assim? Tem a pressão Que social. possa ser falada, né? Não, tem a pressão social. Pode ser falado isso. Eu acho que... O que eu sinto no Brasil? A pressão social é a seguinte. Você, Adriana, tem uma filha de 5 anos. Hoje, no Brasil, a alfabetização, ela começa com 6 anos. O Claudinho tem uma filha da mesma idade. E aí, a tua filha já tá lendo, escrevendo, e o Claudinho fala assim pra mulher dele, pô, você viu que a filha da Adriana já tá lendo e escrevendo? A escola dela com certeza é melhor. Nossa. Porque aí vai lá na escola, cobra a alfabetização. E isso vai ao longo da vida da filha inteira. É um efeito cascata. Assim, por que você não tirou nota boa? Por que você tirou 7? Por que tirou... Ninguém pergunta pro seu filho, se ele chega na escola, por exemplo, e fala assim, você teve um dia bom? Você brigou com alguém hoje? Você principalmente... Quando você foi para a escola, você conseguiu começar uma tarefa e terminar ela? Porque tem disso também, tá, gente? Não é só no ensino infantil, não. Infantil, básico, médio, faculdade. A gente começa uma coisa e não termina. E acha isso normal. E agora é meio que moda. Fala assim, estou com TDAH. Todo mundo tem TDAH. Todo mundo tem TDAH. Não é. Na verdade, é porque quando a gente era lá criança, eu pelo menos... Quando eu era criança, se a coisa ficava muito difícil, ou a minha mãe perdia a paciência, ou a minha professora perdia a paciência e falava assim, larga isso aí, depois você continua. Você tem noção de quantas pessoas crescem largando isso aí e não continuando nada, simplesmente deixando os projetos para depois? É normal. É normal fazer isso e isso vem da educação. Então, a obsessão por nota precisa parar. A gente precisa focar na formação e na avaliação qualitativa do ser humano. Eu não podia concordar mais com você, porque eu vou te dar um exemplo prático. A Sofia chegou no ano passado, ela sempre foi muito estudiosa e tal, e ela chegou, fui buscar ela na escola aos prantos. Falei, o que foi, filha? Fui muito mal. Eu falei, deve ter tirado 0, né? Eu tirei 3, do IB o máximo é 8. Tirou 3 de 8 e tava arrasada, que a nota, o mundo dela acabou. Eu falei assim, Sofia, pelo amor de Deus, primeiro, é uma prova, isso não define quem você é e o teu conhecimento. Fica calma, respira. E o que eu tentei passar para ela é justamente isso que você colocou aqui. É ela como um todo. Essa prova, ela não estava num dia bom, não conseguiu se expressar, mas não é por isso que ela não sabia. E essa obsessão por nota cria realmente marcas
grandes e profundas dentro do ser humano. E com certeza vocês também sentiram isso quando vocês estavam na escola, né? Sem eu quase dúvida. ficava de recuperação Sem dúvida. sempre, que eu Sem precisava dúvida. tirar nota. E nota, um bom aluno nem sempre vai ser um bom profissional no futuro, não. Eu acho que assim, Exatamente. pelo menos a minha visão sempre foi essa. Essa obsessão por notas, ela esconde uma deficiência do próprio professor de formar cidadãos conscientes, Você tocou, completos. nossa, num ponto muito importante Então, aí. assim, eu acho, pela minha visão, tá? É muito mais fácil você cobrar nota. Porque para você formar alguém com bom caráter, Muito mais difícil. você precisa também ter um bom caráter. Educar. Educar. Exatamente. Que lógico, é o papel dos pais, mas a escola também. A escola Pode também. ser o papel do professor também. Pensa só Exato. comigo. O teu filho, ele passa parte do tempo na escola. Mais do que com a gente. Então, como é que eu posso dizer que é só papel do pai? É. A escola, ela tem o papel de educar junto com os pais. Esse é o papel da escola. Atividade, se por exemplo, ela ressalte, evidencie o caráter, evidencie as boas condutas, as boas práticas. Uma vez meu filho foi chamado, uma vez, o Matheus sempre era chamado. Viu, Ele vai Matheus? ver? Ele Olha, você vai vai escutar ver? isso. Ele vai ver? Ele vai ver, tá? Sempre era chamado. Que aí as escolas não me escutem falar disso. Mas eu sempre perguntava assim, tá, mas olha, o Matheus, ele tá desatento, ele tá isso, ele tá aquilo, ele tá indo mal, as notas, isso, aquilo. E a primeira pergunta que eu falo pra ele é assim, ele é um bom colega? Ele tá sendo respeitoso com os professores? Ele tá sendo um bom colega? Ele participa das atividades em grupo? Não, participa, ele tá sempre... Eu falei, bom, então ok. Então, menos alguns itens a arrumar. Porque a balança olha, o seu filho tá ruim por conta disso. Eu falei, não, meu filho está bom com essas deficiências. Perfeito. Por quê? Se ele fosse um excelente aluno, com excelentes notas, sem lidar bem com as pessoas, desrespeitando professores, sem conseguir interagir com os colegas, eu estaria muito mais preocupado. Com certeza. Exato. Então, eu sempre fui meio 100% de acordo. disruptivo, né? Eu sempre tive essa coisa assim na Mas escola, é meio esse o disruptivo. pensamento que a gente tem que ter. É a mesma coisa. Quando a Sofia veio com essa nota, eu falei pra ela, filha, você vai voltar com o teu professor, perguntar pra ele aonde tá o erro, porque não é tirar nota baixa, você precisa entender aonde você errou. Ele é capaz de apontar por quê? Ah, mãe, não sei. Então, assim, o professor, ele pode dar 0, não tem problema, mas justifique. Não que minha filha é perfeita, que ela não Claro. merece tirar. Onde eu posso corrigir? Só que você sente que o próprio professor não sabe justificar por que ele deu aquela nota. Então, essa falta de preparo também, que infelizmente acontece muito, acaba influenciando em toda a educação, né? Mas olha, eu sinto falta, e na vida adulta, principalmente, sobre método de aprendizagem. Uma coisa é porque você a gente aprender. não nasce sabendo como Não. estudar, né? Como aprender? Em algum momento da minha vida, acho que todo mundo passou por isso. É. Eu Mas mais buguei. velho, né? Mais velho. Sim, eu senti esse bug no meu primeiro colegial. É. Que eu falei assim, As responsabilidades eu aumentam. não sei como estudar. Não, eu perdi o fio da meada. Na verdade, Cláudio, isso existe, só que não é muito divulgado, por exemplo, entre os professores, entre os educadores brasileiros e na formação. Eu vou te dar um exemplo. Existem formas de aprendizado. A gente pode ser sinestésico, a gente pode ser visual, a gente pode ser auditivo. Só que ninguém coloca uma disciplina numa formação de professor que fale assim para ele, olha, você vai ter que ensinar o teu aluno a aprender como ele aprende. Esse é o ponto. Então, não existe isso no Brasil. Na formação de professores na Finlândia, a gente aprende. Então, por exemplo, eu lembro que eu gostava de estudar ou deitada, ou fazendo alguma coisa, assim, sabe? Às vezes bater... Hoje eu seria classificada com TDAH, mas não era. Então, minha mãe ficava brava, porque ela falava assim, menina, vai sentar na mesa para estudar... que você vai ficar deitada aí. Postura, exatamente. Então, eu ia fazer o que minha mãe mandava, eu não conseguia aprender. Então, era mais difícil. Na Finlândia, quando eu fui fazer o meu mestrado em Pedagogia e Educação, que eu tive que ter disciplinas, porque eu não era da área educacional, e eu tive que aprender aquilo, e aí eu tive que aprender como ensinar um aluno a forma que ele aprendia. E aí eu fui vendo aquilo, eu falei, meu Deus, eu queria um professor que tivesse me dito, aos 12 anos, Ayla, você é uma aluna que aprende andando.
vai pra esteira, por exemplo, e pega um livro pra ler, Bacana. que você vai assimilar melhor Mas você vê? do que sentada. É personalizar o aprendizado. E isso aqui é muito difícil, porque muitas escolas, e você sabe, a gente já teve uma escola Sim. junto, a gente precisa o quê? Escola é uma empresa como qualquer outro negócio. Lógico que a gente precisa ter um retorno financeiro. Então, muitas escolas acabam tendo o erro de olhar aquele aluno como um número somente. E não Exato. se importam muito com o desenvolvimento dele. Aí é que tá. Eu acho que a gente fica nesse dilema, né? E voltando só, quando a gente fala de Finlândia, né, que todo mundo tenta copiar o modelo, porque é uma educação muito avançada, você sempre traz aqui que não se pode copiar a educação, né? Onde que está o erro dessa afirmação? Não pode copiar. Então, o que a gente tem que fazer? O que acontece? Sistemas educacionais, eles não podem ser copiados jamais, porque eles dependem de cultura e história. A Finlândia, ela tem uma cultura e uma história diferente do Brasil. Então, totalmente errado, fala assim, vamos copiar o que a Finlândia faz. Então, não é isso. Quando a gente fala em aprender práticas que deram certo, é diferente de copiar. Peraí, eu recebo grupos de educadores na Finlândia 2 vezes por ano. E aí esses grupos vão para a Finlândia, olham as paredes das escolas, mas principalmente a educação na sociedade, porque o que eu falo para eles? Eu falo assim, gente, lá no Brasil, vocês têm algumas cidades que eu não vou citar o nome no podcast por ética e para não ser processada, que é o seguinte, tal cidade é exemplo de educação no INDEB, porque conseguiu isso, isso e isso. Eu até fui na cidade. Aí você chega na cidade, é uma cidade suja, é uma cidade que o pessoal não tem educação mesmo. Aí você fala assim, a gente volta na coisa da nota. Pra que você vai ter uma nota de uma cidade boa no INDEB se você não vê a educação do povo na rua? É perfeito. Então, isso. não tem como copiar um sistema. Agora tem perfeitamente como ir pra Finlândia, ver o que acontece, ver as práticas que deram certo, as que deram errado, porque é no erro que a gente aprende. Exato. Volta pro Brasil e adapta. Eu falo no meu método, eu falo sobre a síndrome do plâncton, que é exatamente o que você foi colocado aqui. O plâncton não tem nada a ver com o plâncton, tem a ver com o desenho do Bob Esponja. Uma coisa infantil, mas todo mundo tem essa noção. A gente se remeteu pra ele. Jura? Juro. Olha aí, a síndrome do plâncton. Lembra do plâncton? O plâncton tá sempre tentando roubar a fórmula do siri cascudo pra fazer o hambúrguer de siri e nunca dava certo. E eu falei disso, olha como a educação e o empreendedorismo está super ligado, porque o reflexo da educação acaba gerando quem são os próprios empreendedores no futuro. Sem dúvida. E eu fiz um vídeo exatamente falando isso. Empresários passam a vida inteira tentando copiar a fórmula do concorrente, a mágica do concorrente, só que tem uma outra cultura, tem uma outra experiência de vida e nunca dá certo. Nunca sai do improviso. Aí improvisa campanha, improvisa equipe de vendas, marketing, e acaba virando tudo um improviso que nada dá. Tá sempre em modo campanha, nunca em modo execução. E aproveitando o seu gancho, Cláudia, você é um empresário de sucesso que já tem ali negócios em diversos nichos. Você acha que a educação que você teve te preparou para ter esse sucesso? Completamente não. Achei que ele ia... Claro que não. Não. Tudo que eu tive que fazer foi independente da escola. A escola Isso me preparou. Frustrante, né? A escola Por que a gente não pode ter, por exemplo, uma matéria que a gente consiga minimamente sobreviver após a escola e faculdade? Porque, por exemplo, saber fazer cálculos mínimos, entender como eu recolho um imposto, como eu faço uma venda, enfim, não é uma questão que a gente deveria aprender fora, né? A gente deveria aprender dentro. Eu acho que é o primeiro passo de gestão da primeira empresa que a gente participa, chama o nosso lar. Nenhuma escola preparou, pelo menos eu nunca tive isso no ensino público, eu fui do ensino público, fui do ensino particular, mas também todos os métodos tradicionais, não tinha essa maravilha que tem hoje em dia. Meu Deus do céu, como que eu ter voltado no tempo? Consegui estudar agora. Mas as escolas, elas não preparam sequer para tarefas mínimas de gestão da sua própria casa, que contribuiria, inclusive, com seus próprios pais. Quer melhor engajamento dos pais com os filhos?
uma vez que você tenha tarefas, que você tenha atividades que envolva a gestão do lar, o lar é a tua primeira empresa. Então, quais são os impostos que um pai precisa pagar? Quais são os impostos, quais são as contas financeiras de um financiamento que uma família acaba tendo? O que é mais vantajoso, ir de ônibus ou ir de táxi ou ir a pé? São coisas que parecem básicas pra gente, mas é que a maioria não se atenta, né? Então, é ótimo você ter falado isso pelo seguinte, tem uma história. Na Finlândia, a gente tem uma disciplina que ela é obrigatória a partir do 5º ano do ensino fundamental. A gente tem uma introdução antes e tal, mas ela é obrigatória a partir do 5º ano e vai até o ensino médio. Que no finlandês é kotitalos, que significa em português prendas domésticas. Veja bem, dentro das prendas domésticas tem educação financeira, tem cuidados do lar, autocuidado, tudo isso. Aí, eu recebo esses donos de escolas na Finlândia. E aí, a maioria das escolas que vão comigo são escolas classe A, classe B, né? Que pode pagar para ir para a Finlândia. E aí, todo mundo fica encantado. Já dá para mudar para a Finlândia? Todo mundo fica encantado com essa disciplina e com as salas preparadas que tem, sabe, máquina de lavar, máquina de passar, cozinha e tal. E aí eu falo, gente, há tantos anos que eu recebo grupo aqui, por que vocês não fazem isso na escola de vocês? Primeiro, o que eu já ouvi? Não, é muito caro. Segundo, que eu já ouvi, imagina, se eu monto um negócio desse na minha escola, o pai é capaz de falar pra mim assim, você tá pensando que a gente não tem empregada, que não pode fazer isso pro meu filho? Que absurdo, eu mando meu filho pra escola pra aprender matemática, física e biologia, e não pra aprender coisa de casa. Então assim, isso eu não ouvi de um dono de escola, eu ouvi de vários dentro de muitos anos. E eu traduzi todo o plano de prendas domésticas, porque eu pensei assim, eu tinha o sonho de um dia trazer isso pro Brasil. Eu fiquei anos tentando uma editora pra gente começar a fazer uma sequência de livros e introduzir isso em alguma escola corajosa. Ninguém nunca topou, juro pra você. Agora, esse ano, uma editora falou assim, isso é fantástico, mas prendas domésticas não dá. Vamos colocar gestão inteligente para a vida. Vamos gourmetizar. Envelopou bonito. Envelopou bonito. É um bom marketing. É um bom marketing. Gestão inteligente Ficou para legal. a vida. E agora eu tô começando a escrever esses livros sucesso, porque é para muito o Brasil. importante, né? E aí vamos ver quem que vai ser a escola que vai sair na frente. E falando desse tema, desculpa só te interromper, que você, não sei se você vai... Não, é isso aí. Essa parte de trazer coisas novas, né? Quando a gente fala de inovação, a gente mesmo tentou colocar na nossa escola coisas que nós pensávamos que ia fazer a diferença, né, Claudinho? Vamos colocar robótica, educação financeira, vamos preparar já as criancinhas para serem pequenos monstrinhos empreendedores e tal. A gente tinha esse sonho, mas qual é o maior erro que você vê o dono de escola cometendo quando a gente quer trazer essa inovação para dentro da escola? É ele fazer isso de forma superficial. Um exemplo, ele acha que substituir a lousa por um tablet é inovação. Sendo que ele fala assim, agora eu quero ensinar os meus professores metodologia ativa, que ele ouviu alguém falar. É uma palavra bonita. Ou ele fez algum curso, em algumas imersões que ele fez. Isso aqui é metodologia ativa, eu vou ver quem eu consigo, trago. Só que ele se esquece que ele não tem uma equipe inteira, muito bem preparada e muito bem formada para poder dar conta daquela bendita metodologia ativa que ele tem. Então, o erro de inovar é querer inovar superficialmente. Então, a formação dos professores, ele é o segredo de tudo. Quer dizer, tá na cabeça do dono, mas não tem os replicadores. Nossa, Exato. isso é a dificuldade maior. E muitas vezes as pessoas confundem inovação com tecnologia. Eles acham o seguinte, a minha escola é inovadora, porque eu tenho reconhecimento facial. Uau. Quando os Nossa, meus... aí- Tem muita escola que já tem isso, reconhecimento facial dos alunos quando entra e tal. Só que inovação não tem absolutamente nada a ver com tecnologia. É simplesmente você ter uma boa ideia. Olha aí. E aí você tocou num ponto muito importante que é o professor.
que o professor é a peça central de tudo, é onde se encaixa e conecta, né, os pais com os alunos. E por que a gente ignora tanto isso? Por que a gente não cria uma entidade ou algo que capacite de verdade? Porque quando você sai de uma escola de pedagogia e vai como professor e vai procurar um emprego numa escola nível A, você, em tese, está bem preparado, mas você está realmente bem preparado para desenvolver uma metodologia avançada? Então, o que eu vejo nos professores hoje é histórico. Não é nada Ou que seja, se aconteceu repete agora. Então, há muitos assim, anos. a gente tem uma história de formação de professores que é a seguinte. Você fazia o ensino médio e aí você se tornava professora. Aí depois veio uma obrigação de você fazer uma faculdade. Mas as faculdades, elas não eram escolhidas. É assim, olha, eu tenho aqui um curso de letras. E aí a gente tem uma profissão que ela foi jogada com um salário baixo, com pessoas mal treinadas, ou sequer que as escolas cobravam o treinamento, porque elas falavam assim, mas eu tenho uma professora antiga tão boa aqui, ela é ótima, ela cuida dos alunos, ela nem precisa estudar mais nada. Então, essa cultura de você não precisa estudar, ela se reproduz até hoje. O professor brasileiro, ele não é especialista. Ele não é um cara que pesquisa. Por exemplo, na Finlândia, para você se tornar professor, você tem que ter, no mínimo, mestrado. No mínimo. E a gente mudou a história, porque antigamente, na Finlândia, vamos colocar 102 anos, todo mundo, todas as mulheres que não podiam trabalhar iam ser professoras, não era uma profissão, se tornou uma profissão. Aí quando a gente viu que estava todo mundo dando aula, eu falei, não, peraí, vamos separar o joio do trigo. Só 5 faculdades vão formar as pessoas, tem que ter mestrado, a gente vai ver de perto. O professor, ele vai ter prática do início, meio e fim, e ele vai ser um pesquisador. Ou seja, todo professor, ele é um pedagogo e ele é um pesquisador. Então a gente não tem isso no Brasil. Aí a coisa só piorou. Quando a gente pensa que pode melhorar, não. Aí veio o EAD. O EAD é o seguinte, você vai, estuda 2, 3 ou 4 anos, dependendo da faculdade, vai pagar lá uma mensalidade de 100, 150 reais, nunca vai pisar numa sala de aula, vai se formar e vai para a sala de aula do jeito que você conseguir. O empresário mantenedor, dono da escola, que vive uma carência hoje, que não tem professor, ele vai pegar o que ele conseguir, tá? E é isso, e aí a gente tem essa cultura desse professor. Então a gente não muda a formação do professor. O Brasil, ele não tem feito... Eu não vou falar que ele não tem feito absolutamente nada, porque acho que esse ano o EAD, ele sofreu por parte do MEC uma proibição. Então não vai ter mais EAD. Então quem que está lutando contra isso? Os donos de universidades, as pessoas que ganhavam com EAD estão totalmente contra. Eu aplaudo isso, olha, porque é finalmente alguém falando o seguinte, vamos formar os nossos professores de uma forma com mais qualidade? Finalmente. Eu tive um cliente que, nem vou citar nomes, óbvio, mas ele foi para a Finlândia e ele tinha, acho que uma faculdade de EAD. E aí ele chegou no Ministério da Educação da Finlândia, que aí ele, lógico, as perguntas dele eram todas voltadas pro EAD. Aí ele falou, como que é o EAD aqui na Finlândia? Aí o palestrante virou para ele e falou assim, em que sentido, né? Porque a gente tem a formação continuada, pode ser híbrida, pode ser à distância. Não, a formação dos professores. E ficou aquela coisa que o cara não entendia. Ele falou assim, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você tá querendo me dizer que no Brasil você forma professores 100% à distância? E ele falou, sim. Por que vocês não... E aí ele ainda falou assim, vocês não fazem isso na Finlândia, que é um país tão tecnológico? E o palestrante virou para ele e falou assim, não. Na Finlândia, nós não formamos advogados, nós não formamos médicos, nós não formamos professores, principalmente porque é o pilar da nossa sociedade, são os professores. Nós jamais formaríamos um professor à distância. Olha. E aí ele só perguntou pro cara, no Brasil vocês formam médicos e advogados à distância 100%? Às vezes até sem diploma, né? É complicado. Às vezes até comprando um diplominha aqui, né? Sabe que às vezes...
Acontece. Mas olha como de novo, educação e empreendedorismo, eles se mesclam de alguma forma. Um dos pilares do nosso método, da nossa metodologia Núcleon, é neuroreplicadores, que fala exatamente de você replicar a cabeça do mantenedor da escola ou do empresário para os seus colaboradores. Sem dúvida. E assim, trago 7 ferramentas de neuroreplicação. Você tem que entrar na neurociência para conseguir fazer a replicação na cabeça E olha, te falo, muitas vezes o problema não é quem recebe, é quem passa a informação, tá? Sem dúvida. Por isso que a gente brinca do Sem nome. dúvida. O dono, às vezes, o mantenedor, ele não tem a clareza para poder replicar. E a gente volta naquele problema central, que é a falta de preparo do professor. Que ele é a peça-chave, ele que vai ministrar as aulas e passar o conhecimento para frente. A responsabilidade é muito grande, mas aí a gente vive também um conflito que o buraco é muito mais embaixo, né? Não é só um problema estrutural, Claro. é um problema cultural, político, econômico, enfim. Você vê diversas notícias, por exemplo, de pais que vão até a escola exigir que o filho seja tratado de uma maneira XPTO. Nossa. Então, assim, o professor, hoje, ele não é visto mais com um respeito, como uma entidade, assim, que deveria ser o respeito máximo. A Sofia, a gente estava jantando esses dias, ela falou, mãe, sabe o que eu parei para pensar? Eu passo 80% da minha vida na escola, né? Eu quase não convivo com vocês. Meu Deus. E eu falei assim, É ela com 13 anos. Que reflexão forte. Eu passo muito mais tempo com os meus amigos e professores do que com a minha família, mãe. Que coisa, né? Será que precisava ser assim, Ayla? Será que a gente precisa ter 8, 9 horas do aluno na escola? Não, né? Eu acho que na primeira pergunta eu falei, um aluno finlandês fica 20 horas por semana na escola. Não precisa ser assim. Por que a gente não consegue implementar mudanças significativas? Eu acho que a gente não consegue implementar porque a gente pensa muito no macro. O que é isso? A gente espera muito do governo. A gente espera muito que o governo faça uma coisa pela gente e nos salve. E governo nenhum nos salvou até hoje e nem vai salvar. Não é esquerda, não é direita, não é centro. Governo nenhum vai salvar. E o brasileiro, ele pensa no macro. Ele espera um salvador. Né? Ele espera um grande salvador. Eu acho que a mudança ela tem que ser no micro. É aquele mantenedor daquela escola que busca uma educação real, de verdade, e aí ele fala assim, eu vou trazer o melhor para os meus alunos. É um trabalho de formiga. Exatamente. E aí, essas pessoas se encontram dentro do melhor e aquele micro vai fazendo um meio ambiente maior, e isso, quem sabe, não chegue até o macro e fale assim, agora todos juntos mudamos a nossa cultura. Porque dizer que na nossa cultura ninguém mexe, eu acho que a cultura brasileira precisa ser mexida urgentemente. A gente precisa de ética, a gente precisa de honestidade, a gente precisa de confiança, a gente precisa disso não de uma forma de exceção, a gente precisa disso como comunidade, como sociedade. Perfeito, E até um caso, né? O Paulo, o meu irmão, o Paulo Henrique, que hoje é mantenedor da Sphere, também foi ex-sócio da Adri, ele fez o caminho reverso. Ele era um professor de física, é professor de física até hoje, e ele tinha como formado na USP, crânio, super inteligente, e com uma metodologia incrível, que assim, ele faz a física ser fácil. Então assim, ele dá exemplos assim, você fala, não, é sério, é isso? Então assim, um talento que ele tem assim de ensinar, que você deve ter visto isso. É demais. Incrível. Nunca conheci alguém que fosse como ele. Minha mãe é educadora, minha mãe é professora, então meu irmão cresceu com essa missão. E aí ele falou assim, ele estava na sala de aula. E ele era da escola pública, professor de escola pública. E ele muito frustrado. Porque ele falou, poxa, tenho tanta coisa para mudar, eu sou cerceado do meu direito, da minha forma de aprendizagem. Quer dizer, eu não consigo colocar o meu método de aprendizagem. Porque tem sempre uma barreira maior que não permite que eu saia com as crianças, que não permite que eu faça A, B ou C.
a um ponto de ele realmente estar frustrado, e foi aí que eu roubei ele pro empreendedorismo, que eu falei para ele o seguinte, e até o gestor, o nosso gestor antigamente, nosso mentor, o Hércules, já falecido, nós temos muito carinho por ele, que foi, aí sim, foi a nossa faculdade empresarial. Ele, não conheci? Conheceu. Foi a nossa faculdade empresarial. Quando eu precisei ser empresário, eu precisei de um mentor como ele, e foi a faculdade que eu não tive no meio empresarial. E ele falou o seguinte, uma coisa muito importante. Ele falou, olha, você como professor, nesse método, de como está engessado hoje o ensino público, dificilmente você vai conseguir mudar. Vamos para o empreendedorismo. Lá, o dia de amanhã, você vai conseguir fazer através do Rotary, que ajuda bastante a educação, através de uma entidade, através de organizações um pouco maiores, o que está dentro da sala de aula, você vai conseguir contribuir mais. E foi aí que a vontade, o desejo sempre que ele teve de ter escola. E aí foi para, né, fomos sócios de uma escola, agora estamos com outra escola. Então, ele acabou voltando, ele precisou ir para o empreendedorismo para conseguir, na cabeça dele, criar o que era o mundo ideal de um ensino, para conseguir, na escola dele, ter os seus neuroreplicadores, para conseguir passar essa cultura, pelo menos mudar no pequeno, no micro, não no macro. Então, assim, é uma escola aqui, quem sabe hoje de amanhã outras escolas vão replicando. Com certeza. E acho que a evolução já acontece isso, né? As escolas hoje, elas têm mais esse apoio à criatividade, pelo menos eu sinto isso. Graças a Deus, tomara que isso reflita aí daqui a uns anos numa sociedade em que as crianças estejam mais desenvolvidas, não tão doutrinadas como no ensino público. Aproveito esse gancho, eu tinha colocado aqui uma pergunta para vocês, se vocês pudessem escolher, né, formar uma pessoa altamente preparada ou altamente adaptável, porque assim, é difícil, uma que é super preparada e outra que é adaptável, vocês escolheriam o quê? Bom, eu, adaptável. Eu sou um exemplo disso, né? Porque eu acho que quando você forma uma pessoa para se adaptar ao mundo, ela é um cidadão do mundo. Então, eu sou a favor da educação. Tem um híbrido aí? Tem um meio a meio? É verdade. Mas realmente, eu prefiro, de fato, pegar uma pessoa que, às vezes, ela não está tão preparada, mas ela é adaptável. Então, ela consegue ter essa flexibilidade de estar pronta para aprender. Agora, se você é muito preparado e não tem flexibilidade, fica muito difícil trabalhar com uma pessoa assim. Mas foi do que a gente falou um pouco sobre método de ensino. Exato. Uma pessoa, para mim, adaptável é uma pessoa que tem um método de aprendizagem. Porque aí ela consegue, para ela se adaptar, ela precisa ter um método. Para ela se preparar, ela também precisa ter um método. Mas para ela ser adaptável, ela precisa ter um método para ser adaptável, para absorver essas informações. Ou seja, ela tem que ter aprendido como estudar e o que funciona melhor para ela, né? Isso. Sabendo que tudo é assim, parece interligado. É interligado. Eu preciso hoje ensinar empresários a serem adaptáveis. Sim, eu acho que essa é uma das funções mais importantes, né? Mas a escola deveria ter feito isso. Esse é o problema. Tá vendo? Né? E falando em habilidades, o que vocês acham que nos próximos anos é indispensável a gente ensinar? Tanto na escola, como nós como pais. O que vocês acham que é indispensável? Daqui 20 anos, 10 anos, uma habilidade assim que, de fato, ela precisa ser desenvolvida. Calculando o mundo atual, na minha opinião, pensamento crítico. Pensamento crítico, principalmente... É porque não tá tendo muito, né? Não, e assim, a gente as pessoas hoje... estão meio cegas, elas escolhem o lado e não querem entender o ponto de vista do outro. E não é só isso, não é só em relação a escolher um lado. Mas, por exemplo, na Finlândia, a inteligência artificial, ela é uma disciplina. A gente já aprende na escola a conviver com ela. E isso não é algo novo. Então, a gente pega, eu falo para as minhas amigas, eu falo, gente, qualquer criancinha de 7 anos finlandês sabe definir algo na internet que não é real, sabe? E aí as pessoas... Vocês estão muito na frente da gente, né? As pessoas, elas não querem pensar, elas não querem ler. Isso já é um fato, a gente não discute mais. A gente vê adulto, assim, totalmente um analfabeto funcional. Gente, o pior pra mim que me dói é quando eu vejo educador. Eu convivo com educadores, mas educadores que não leem. É como se eu desse uma receita de bolo pra eles, eles voltassem pra mim falando assim, o que leva esse bolo?
E o que tem dentro desse bolo? Não, Eu e você acabei tem que de dar a ser- receita Você inteira. tem que respirar fundo e ser sabe? educada, porque daí você fala, você leu. Exatamente. Isso Você não escuta, você leu. Isso Assim, não você é tem uma que exceção. ficar calmo. Isso acontece bastante. Então, o pensamento crítico, ele vem da leitura. A gente já não tem uma leitura, então a gente já tem que criar um método para o brasileiro desenvolver o pensamento crítico, não no sentido dele tomar um lado certo ou errado, não, mas para ele aprender a pensar o que é real. O que não é real, principalmente em tempos de inteligência artificial. Super. Total. Hoje, a gente daqui a pouco... Acho que... Qual que é o país? É a Suíça, que hoje você tem os direitos sobre a sua imagem? Eu acredito que é. Que você... É por quê? Porque hoje, uma inteligência artificial pode simplesmente pegar a minha imagem e fazer o vídeo que ela quiser, Isso. da Ayla fazendo o que ela quiser. E tem gente que vai acreditar nisso. Vocês não têm noção do que eu recebo da minha mãe no WhatsApp. Sabe? Sim. Tem atores fazendo isso hoje em dia, sabe, né? Não. Atores terceirizaram o avatar deles e vendem propagandas. Você cede a imagem. Hoje você pode pegar um ator famoso e fazer uma propaganda da sua empresa. Mentira, jura? Através da Olha IA. aí. Pois é. Virou business. Tá vendo? É, Em tudo vira uma oportunidade de negócio, né? Em Mas- tempos mas- de inteligência artificial, pensamento crítico, a gente Pensamento precisa crítico é- muito. E era o que eu ia falar, eu tava vendo um vídeo esses dias falando exatamente sobre isso. Que a humanidade está perdendo o poder de se auto-questionar. Sim. Sim. É muito perigoso. Porque com a IA, hoje, é tudo que tá ali na primeira linha, é só headline, é só o que Não aprofunda, interessa. né? Fica sempre no raso. Exatamente, não aprofunda e toma como uma certeza sem se questionar se aquilo é verdade ou não. Sim. E eu acho que a IA tem uma contribuição muito grande para isso. Acho que vai ser um desafio para nós como humanidade manter o ativo na nossa sociedade o poder, o discernimento, o poder de se questionar. Questionar, exato. É o que eu falei, você tem que estar sempre pronto para questionar quando você não entende, quando você não concorda e ser realmente um questionador, Porque né? toda geração, né, ela tem uma evolução, né? Sempre uma Sim. geração evolui sobre a outra. Essa, se eu não me engano, acho que tem uns dados estatísticos bem malucos aí, que parece que é a primeira que tá regredindo. Regredindo, eu vi também isso. Eu não E, sei se isso é inclusive, verdade ou não. Eu vi uma reportagem a semana passada falando sobre o Brasil especificamente, que só 2% da população utiliza inteligência artificial. Assim, ou uma parcela mínima, eu não sei exatamente, mas você imagina? É, quando utiliza para fazer meme ainda, né? Nisso a gente é bom, hein? Aliás, se tivesse um curso para fazer meme... O brasileiro daria Não, com o brasileiro toda é muito certeza. criativo. Se usasse isso pro bem, a gente estaria muito melhor, né? Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente tem que aprender. É aquela coisa. O erro existe, as oportunidades existem e a gente tem que aprender com tudo. Sim. Eu vou soltar uma reflexão minha que não é uma verdade absoluta, por favor, não é uma verdade absoluta. Mas eu tenho uma certa idade que eu vi o computador nascer. Então era aquela caixinha também. preta, verde, assim, sabe? Então eu vi o computador nascer. E aí, no nascimento do computador, teve uma loucura. Porque é aquela coisa, vai roubar os nossos empregos, é uma coisa do mal, isso é horrível. Quando o Google surgiu, então, foi um negócio assim que ele não foi bem recebido. E hoje a gente não vive sem o Google, né? Então, eu vivo dois mundos. Eu vivo o mundo finlandês e eu vivo o mundo brasileiro. Então, no mundo finlandês, o que a gente tem? A inteligência artificial, ela está conosco, nós não a negamos e nós precisamos desenvolver habilidades para que juntos nós possamos ter um futuro melhor. Essa é a narrativa da Finlândia. Inclusive, vem um cara no meu congresso, depois eu falo do congresso, é um futurista finlandês que ele vem trazer esse trabalho da inteligência artificial nas escolas e junto com a população. E no Brasil, eu já sinto algo mais desesperado, assim, tipo... A inteligência artificial vai roubar os nossos empregos. Não só no Brasil, ok, outros países também têm esse desespero. Mas ao mesmo tempo que tem esse desespero, eu vejo que a gente não aprendeu lá com o passado. Sabe? Lá atrás, quando o computador surgiu, a gente não procurou trabalhar junto com o Google.
A gente já foi logo falando que ia roubar os nossos empregos, ia ser uma Mas é sempre tecnologia assim, do né? É o mal. principal medo que todo mundo tem. Exato. Então, eu vejo que agora a gente faz a mesma coisa. Mas veja que o ser humano, ele é condicionado a isso. A gente gosta de ficar na nossa zona de conforto. Isso vem lá da era primitiva. A gente foi feito para sobreviver e não para viver. Então, se você pensar por esse lado, a gente vai sempre... É o instinto de É o sobrevivência, nosso é instinto verdade. e fica é verdade. com medo. Por quê? É. Eu não quero sair É do verdade. desconhecido. Eu não quero, eu quero verdade. ficar aqui no meu conforto. É. Então, quando vem algo novo, me incomoda. Eu não quero crescer, eu não quero trabalhar junto. Eu quero ficar do jeito que eu tô. Mas acho que é o nome que atrapalhou tudo. Você acha? Inteligência artificial. São duas coisas O que... marqueteiro. O marqueteiro. O que a roupagem melhor? Qual que seria Qual uma que roupagem seria? Olha, melhor? não sei. Uma coisa mais vendável. Não sei. assim. Tem pessoas que às vezes têm uma burrice natural. E aí fala sobre inteligência artificial. Mas, ó, partindo agora mais pro fim do podcast, infelizmente passou super rápido, 50 minutos, já voou. É assim, a gente fala muito sobre sair da zona de conforto, inteligência artificial, o que a gente precisa desenvolver. Agora, eu quero tocar num último ponto aqui que, para mim, me incomoda sendo brasileira, que é nossa educação deve estar numa das 20 piores, trouxe até aqui um dado do estudo da OCDE, o Brasil está entre os piores colocados do mundo. Matemática, enfim, todas essas matérias importantes. E tendo em vista que a gente possui uma péssima educação, e mesmo a gente estudando nas melhores e mais conceituadas escolas do Brasil, ainda assim é uma das piores educações. Você acha, Ayla, que a gente tem alguma salvação a longo prazo? Essa é a pergunta número 1. E a pergunta número 2, que eu já te faço aqui para a gente fechar, é se quando a gente está falando da educação, a gente está errando no modo de executar, ou seja, eu estou aplicando de uma maneira errada, ou eu estou errando já desde a base? Assim, é uma pergunta, reflexão, para a gente fechar isso e falar sobre o seu congresso, que eu estou muito curiosa e a gente tá... Vocês estão convidados, Você todo vai, né, mundo. Claudinha? Você vai. E a gente vai estar lá, com certeza. Que eu quero. Essa mulher faz muita diferença, gente. É muito necessária. Obrigada, Adri. Bom, primeiro, eu acho que a educação, ela vai melhorar. Ela tem que melhorar, porque isso depende o nosso futuro, do Brasil, de todos. Então, se eu falar assim, eu não acredito na educação, eu não sou uma educadora. Então, eu acredito na educação. É brasileiro, né? Não desiste Não nunca. desiste nunca. Eu acredito que a educação ela vai melhorar sim, e principalmente quando quem quer que ela melhore esteja junto em algum lugar confabulando para que isso aconteça. Porque, assim, aqui entre nós, às vezes eu penso, gente, a falta de educação é um projeto do governo brasileiro, não é possível. Só pode ser, porque a gente não vê mudar. Todo mundo assim, pensa isso, eu provavelmente. acredito nisso. Muito, Eu acredito nisso né? também. E isso aqui eu não tô trazendo nem partido, não. Porque entra, sai... Mas Aliás, volta... Você lembra algum ministro da educação que realmente foi um bom educador dos últimos... não vou entrar nesse X mérito, anos? não vou entrar Não, nesse dependente, mérito. dependente. Eu vou conversar com você E depois. pensa comigo, É que pão e circo lá atrás. Exato. Pão e circo. Exatamente. Então, enquanto tá todo mundo ali com a sua comida garantida Claro. e o circo feito, eu não sei se tem salvação. É. Gostaria muito que tivesse, mas eu vejo muitas pessoas, empresárias, colegas minhas, advogados e empresários de sucesso que falam, gente, não tem mais salvação, eu preciso mudar, levar meu filho para outro país, porque isso aqui está perdido. Então, o único caminho que essas pessoas enxergam, infelizmente, é o aeroporto. Será mesmo? Será mesmo? Mas aí a questão da mudança. Eu vejo muito mais concepção do que execução. Por quê? Porque é isso que a gente estava falando. Se um país, ele continua focando em conteúdo, em nota, e é isso que a gente tem que fazer apenas, a gente esquece que a população ela tem que ser preparada de forma holística, com autonomia, como ser humano, para melhorar. Porque o que melhora o país? Aí fica aquela pergunta, por que existe a educação? Para que existe a educação? É para passar no vestibular? Não, minha gente. A educação, ela existe para fazer um bom cidadão,
para que ele pague um bom imposto, para que ele possa dar o retorno para a sociedade dentro da profissão dele, seja ela qual for. Seja ela um pedreiro, seja ela uma doméstica, dona de casa, mas que vai saber o que está fazendo, sabe? Então, é concepção, porque não adianta você ter a execução pronta na base e a concepção, ela não tá pronta. E a então, gente não. nem falou aqui sobre homeschooling também, né? Que aqui, eu acredito que é Não proibido, né? Acho Não que não tivemos tempo. Mas, Não, assim, vai ficar pro próximo. próximo. Bullying, Porque, exato. inteligência artificial, homeschooling, tem Acho tanta que coisa. vocês que estão assistindo aí podem fazer um abaixo-assinado, fazer que a gente faz o próximo papo com esses Aliás, temas. Me tragam pro também são- bullying, tá? Sofri muito bullying quando eu era criança. quem não, né? Quem não? Aliás, vamos falar do congresso, porque... Isso, para finalizar, gente, eu queria que a Ayla falasse um pouquinho desse congresso que ela está organizando aqui. Vai ser no Brasil, ela vai explicar um pouquinho mais. Então, todos convidados, eu vou deixar o link aqui. Quem tiver interesse, pode me mandar mensagem, que a gente entra em contato com vocês. Então, Adriana, esse congresso, ele surgiu exatamente desse desejo de ter os melhores juntos, pensando e confabulando juntos. Por quê? Primeiro, eu cheguei para o Ministério da Educação da Finlândia e falei assim, vamos fazer um congresso educacional? Vocês nunca fizeram um congresso educacional entre a Finlândia e o Brasil. E vocês são famosos lá no Brasil, talvez vocês não saibam. E o finlandês parou, pensou e falou assim, mas por que eu faria um congresso? Quem quiser, vem aqui e aprende. Né? É mais ou menos aquele esquema da Daslu vendendo roupa. Quem quiser, vem aqui e compra. Essa foi a atitude, né, do governo. Eu falei, então tá bom, o governo brasileiro não tem um porquê fazer isso. Pensei e falei, meu lado empreendedor, faço eu. Minha empresa fará um congresso. Por quê? Porque eu queria reunir. Inicialmente, a ideia veio o seguinte, eu tenho tanto cliente bom, de verdade. Eu dei sorte de encontrar em todos esses anos escolas maravilhosas. Maravilhosas, sabe? Eu tenho escola que começou com 350 alunos e terminou com 3.600, sabe? E aí eu pensei, poxa, ela viu alguma coisa na Finlândia, ela aplicou do jeito dela e deu certo. E aí a outra fez isso também. Eu tive uma ideia, por que eu não reúno essas pessoas muito boas, que dão certo, que sabem ser tanto empresárias, porque precisa ganhar dinheiro também, né? A gente sabe que no Brasil a escola não é apenas uma instituição de educação, mas que possa mostrar às outras pessoas que dá para ganhar dinheiro, dá para ter ética, dá para formar um bom cidadão. E aí eu fiquei, vou fazer um congresso. O que eu fiz? Chamei alguns amigos finlandeses, assim, amigos simples, tá? Pasi Sahelberg, foi o cara que levou a Coisinha educação básica. finlandesa para o mundo. Ela é feliz no simples. Eu sou feliz no simples. E aí, liguei para ele, hoje ele é professor em Melbourne, mas ele foi, por exemplo, conselheiro do Banco Mundial, secretário de Educação de Helsinki, foi professor titular em Harvard. E agora ele é em Melbourne. E assim, ele é um cara que se hoje o mundo fala de Finlândia, foi porque ele escreveu um livro chamado Finnish Lessons, lá na década de 2000, e aí o mundo começou a ver a Finlândia. Liguei pro Pasi e falei, Pasi, eu vou fazer isso aqui. Vem comigo? Vou. Aí convidei o Peter Westbarka, que é o criador do Angry Birds, que tem essa pegada de empreendedorismo, e hoje ele é o realizador da Slush, que é a maior feira na Europa de startups. E aí ele vem trazer essa coisa também, sabe, da educação junto com o empreendedorismo, que é muito legal. E aí chamei o Perttu Pörlönen, que é um futurista mega conceituado hoje no mundo todo. Foi eleito um dos 100 melhores inventores pelo MIT. Só gente incrível, Só né? gente incrível. E quando que vai ser? Vai ser dia 5, 6 e 7 de agosto, num hotel chamado Village Porto de Galinhas, que tem como slogan um lugar para ser feliz. Tudo a ver com a Finlândia, Vamos unir né? o útil ao agradável, gente. Então, por que a escolha de um hotel à beira-mar? Por quê? Primeiro eu precisava convencer esses palestrantes a virem para o Brasil. Nada Quer melhor dizer, que um nada Nada clima melhor que um clima legal. favorável. E aí, trazer essas pessoas... Os palestrantes brasileiros também são ótimos. Eu escolhi a dedo. Depois... Agora a gente não tem muito tempo para falar. Eu vou deixar o material aqui para vocês também, para Isso. vocês entenderem
a grandiosidade desse congresso, gente. Se você que está aí trabalha no ramo da educação, é importantíssimo você estar presente. Você também que tem uma escola e quer conversar com a Ayla, quer participar, entre em contato com a gente, que a gente vai ficar muito feliz em explicar melhor para vocês como que vai ser esse congresso. Pois é, em resumo, vai ser um congresso para os melhores, entre os melhores e que tudo vai dar certo. Só os melhores. Olha isso aí. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, foi maravilhoso. Vamos fazer um próximo papo, porque eu gostei demais e a gente deixou muitas coisas, né, para falar. Mas aqui 1 horinha dá pra gente conversar tudo, né? Mas foi um prazer. Passa rápido. Obrigada pelo convite, Dri. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês. Esperamos para a próxima história. É isso aí. É isso Espero aí. que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.